Hi, 8th grade class, ok? Olá, turmas do oitavo ano. Estou aqui para a gente cometer esta aula, né? Apesar de não podermos estarmos juntos, vocês precisam ter essas orientações de aula, né? Da minha disciplina que é inglês, tá certo? Pessoal, é o seguinte, vamos ao ponto, né? Na nossa aula, vocês abrem o livro na unidade 2, página 30, tá certo? Good reads, quer dizer, boas leituras. A gente vai falar sobre leituras, né? Tá bom? Então, pessoal, mas esta aula para vocês é para orientar, como eu já tenho orientado para vocês, como se lê um texto, como se obtém informações de texto, né? Se alguém lembra, eu já ensinei isso para vocês, né? Sobre fazer uma leitura, né? Primeiro, vamos lembrar aqui. Se alguém lembra aí, e quem não lembrar, vamos aprender, né? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Fazer aquela leitura ligeira do texto, ver se o texto tem figura, né? Ver o título, ver o formato, certo? Fonte. Então, tudo isso é importante para que você faça uma leitura de um texto, tá certo? Sobretudo, então nós temos essas que a gente chama de estratégia de leitura, ou eu chamo de truques, né? Algumas truques de leitura, né? Mas o nome certo é que a gente chama na língua inglesa, a gente chama de inglês instrumental. É que nós estamos trabalhando esse eixo read e write, ou seja, nós estamos trabalhando a leitura e a escrita, tá certo? E para a gente trabalhar isso, vocês têm que ter noção de um texto em inglês, do que ele está passando para que vocês consigam tirar informação de dentro dele, tá certo? Ok? Então, estas informações, vocês têm várias formas de você tirar essas informações dentro desse texto. Primeiro, nós temos duas estratégias que é chamada de skim e scan, né? Scan é aquela leitura rápida, como eu já falei. Agora, mas para você obter mais informações precisas do texto, você tem que fazer uma leitura mais detalhada desse texto, ou seja, linha por linha, observando as características desse texto, né? Vamos ver lá que características são estas, né? Para fazer essa compreensão, as características são o quê? Palavras grifadas, palavras sublinhadas, estruturas gramaticais que vocês já viram, já conhecem, tá certo? E se você tiver condição de fazer essa leitura mais detalhada, se você puder traduzir partes desse texto, é uma dica. Você pode traduzir a primeira linha de um parágrafo e a última linha, e assim por diante. Se você não tem essa capacidade, você tem que fazer o seguinte. Vou passar algumas questões para vocês resolverem, né? Quem tiver condição de resolver essas questões sem precisar traduzir o texto, tudo bem. Mas você vai ter que fazer uso, para que você tenha essa estratégia de leitura, você tem que fazer uso de vocabulário, né? Nós temos no final do livro um dicionário, no Google, né? Tradutor. Então nós temos várias formas de obter esse vocabulário, né? Pessoal, a página que nós vamos trabalhar do livro de vocês é a página 32. Um pequeno texto um pequeno texto, parte de um texto aí, tá certo?
Mas antes de você fazer essa leitura, antes de fazer essa leitura, vocês vão observar essas perguntinhas acima do texto, refletir sobre elas, né? Sem responder, mas refletir, né? Tá certo? Em seguida, vocês façam a leitura do texto, bem pequenininho. Não dá 10 linhas, tá certo? Aí, vocês vão observar palavras grifadas, como eu já falei, essas estratégias, palavras grifadas, palavras sublinhadas, certo? Para que você identifique esse tipo de texto e as informações desse texto que vocês vão responder para mim, tá certo? Em se tratando do texto, pessoal, quem não, alguém que tiver condição de responder as questões que eu vou passar sem precisar traduzir o texto, tudo bem. Mas aqueles que não tiver condição de responder as questões, eu aconselho fazer a tradução do texto primeiro, né? Todinho, né? Que é pequenininho, né? Tá certo? Pessoal, o texto fica aqui na página 32, tá certo? E as questões, para vocês responderem, copiarem no caderno e responder, estão na página 33, tá certo? Pessoal, vou dar aqui uma dica para vocês. Antes de vocês responderem as questões, vocês traduzam através dessas estratégias, né? Vocês traduzam as perguntas, as questões primeiro, e em seguida você vai lá no texto e busca a resposta, tá certo? Então essa é uma forma de você trabalhar um texto. Traduza primeiro as perguntas e lembrem bem, não vou as perguntas, as questões estão em inglês, mas eu já tenho dito para vocês. É vocês que vão ter que aprenderem a traduzir questões. Buscarem, usar estratégia de leitura, buscarem vocabulário e traduzir as perguntas. Porque eu não vou traduzir para vocês, não. Porque senão vocês vão ficar com essa deficiência para sempre, tá certo? Então vocês têm que buscar essa tradução, tá certo? Então, as expressões mais difíceis, no nosso livro, nós temos um vocabuláriozinho laranja aí acima do texto, que tem as expressões mais difíceis, né? Mas você sabe também que nós temos o quê? Como estratégia de leitura também ainda, o escognato, que você já sabe o que é. São aquelas palavras que realmente parecem com o português e é realmente. São quase idênticos ao português. E cada texto contém de 20 a 30 até 50 palavras cognatas. Então preste atenção que não é difícil. Isso já falei para vocês várias vezes. Tem meninos aí, no 8º ano, que já traduz texto, que já responde texto sem precisar traduzir, que encontra a resposta. E eu quero que vocês todos adquiram essa habilidade, tá certo? Porque a proposta da nossa aula de hoje é você buscar informação mais detalhada de dentro de um texto, ok? Então, para isso, vou passar só simplesmente 2 questões, né? Você vai até a página 33, copiar no seu caderno as questões 5 e 6, tá certo? Copiem, respondam, para que depois sejam enviadas para mim, né? Para que eu possa atribuir nota, frequência a vocês. Vocês sabem disso. Que a nota que vocês só passarão no final do ano se você fizer esse trabalho, viu? Então se esforce, não tenham preguiça, não tenham medo, porque é fácil. Vocês com um celular ou um computador na mão, vocês têm toda capacidade de traduzir qualquer texto, de buscar qualquer informação dentro de um texto em inglês, né? Ou melhor, até aprender o inglês sozinho, né? Porque isso eu sempre incentivei a vocês. Busquem fonte de informação. YouTube, Google, são
fontes inesgotável de informações e que ensina você tanto a falar, tá certo? Pronúncia, gramática, tudo. Então não usem essas ferramentas tecnológicas simplesmente para, né, para ter prazer, para outros, como já falei para vocês, usem principalmente nesse período agora para estudarem, pessoal, essas ferramentas, porque é o que vai alavancar o aprendizado de vocês, são essas ferramentas, tá certo? Nós não podemos estar aí com vocês, infelizmente, né? Nós não podemos estar aí com vocês para tirar dúvidas, mas, no entanto, eu estaria aqui, vocês aí, mas estou sempre pronto a tirar dúvida de qualquer um. Só entra no meu privado aí e vou tirar dúvida de qualquer um que tiver alguma dúvida, viu, pessoal? A gente vai fazer também depois, vai fazer leitura, porque eu vou ter avaliação de leitura, tá certo? Vocês têm que colocar esses textos, o texto que eu pedi, vocês vão ter que colocar no Google, ouvir, certo? E a gente vai fazer essa avaliação, tá bom? Não é simplesmente a compreensão, porque vocês sabem que nós temos vários eixos para trabalhar, ou seja, várias habilidades que vocês têm que adquirir em língua inglesa, daqui para o 8º, 9º ano principalmente, que é o que eu já falei para vocês, né? O speak e o listening também é importante, é escutar e falar, tá certo? E eu também vou avaliar também essas habilidades de vocês, tá bom, pessoal? Então, só lembrando, livro na página 32, um pequeno texto, vai para a página 33 e responda a questão 5 e 6, tá certo? Corretamente, depois envie para que a gente corrija, certo? Ok? Tá tudo bem? Então, meu recado era simplesmente isso. Dizer que, falar um pouquinho, lembrar um pouquinho do inglês, né? It's a pleasure, né? É um prazer, né? We are together one more time, ok? Estamos mais uma vez juntos, ok? I'd like to know, how are you today? Né? By the way, I'm very nice, ok? A propósito, vocês estão bem? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês fiquem muito bem também. Tá, pessoal? Outra coisa. I miss you. I love you so much, ok? Tá certo? Então, espero que vocês estejam bem e que vocês façam esse trabalho, tá certo? Esse trabalho que a gente só tem a crescer. Esse trabalho que a gente vai iniciar, tá iniciando hoje, tá certo? De hoje é light. É simplesmente uma compreensão de texto com 2 questões, tá certo? Depois a gente vai ampliando mais o nosso conteúdo, tá certo? Na próxima aula. Então, see you soon. Vejo vocês breve. E don't forget. Stay at home. Não esqueça, fique em casa, ok? Peace. Paz para todos.